Olá, olá, galera! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E vamos dar continuidade a nossas videoaulas e hoje nós vamos falar sobre a Contra-Reforma. Nós vimos nas aulas anteriores sobre as reformas religiosas. Vimos sobre o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Então agora nós vamos saber o que aconteceu com a Igreja Católica. Qual foi a reação da Igreja Católica frente a todas essas reformas, frente a todos esses questionamentos e críticas? Qual foi a resposta da Igreja Católica? E é aí que nós vamos falar sobre a Contra-Reforma. Em meados dos séculos XVI, as reformas religiosas já haviam se expandido pela Europa, enfraquecendo o poder da Igreja Católica. Então, em 1545, o Papa Paulo III convocou o Concílio de Trento, com a intenção de conciliar protestantes e católicos. Só que, na verdade, na prática, essa ocasião serviu para reorganizar a Igreja Católica e desenvolver uma estratégia para enfrentar o protestantismo. E aí, como resultado do Concílio de Trento, nós vamos ver que alguns dos dogmas da Igreja Católica eles foram reafirmados e algumas das críticas que a Igreja vinha sofrendo essas críticas meio que foram atendidas e essas práticas, muitas das vezes abusivas, deixaram de ser praticadas, como, por exemplo, a própria venda das indulgências. Então, bora ver o que foi reafirmado. A autoridade do Papa ela foi fortalecida, pois deveria ser obedecido como representante de Deus na Terra. E a doutrina tradicional foi fortalecida, bem como a importância dos 7 sacramentos, que são batismo, crisma, eucaristia, matrimônio, penitência, ordem e unção dos enfermos. Além disso, entre os valores preservados pela Igreja Católica estavam o celibato clerical, que seria a pessoa tinha que se manter solteira, a infabilidade do Papa, que é aquilo que eu mencionei nas aulas anteriores, que é a ideia de que o Papa não falha, não erra, enfim. Além disso, também tinha o culto à Virgem Maria e aos santos e a ideia de salvação pela fé e pelas obras. Assim, além da fé, era necessário fazer bons trabalhos para alcançar a salvação. O pecado original só deixaria de existir se o indivíduo fosse batizado. E aí nós podemos observar que esse Concílio de Trento ele não estava de fato querendo fazer uma conciliação, entre o catolicismo e o protestantismo. Muito pelo contrário, ele estava querendo reafirmar os dogmas católicos e a importância da Igreja Católica. E aí é óbvio que isso impediu qualquer possibilidade de acordo entre essas correntes teológicas, né? E aí, para rever as crises internas que a Igreja Católica estava passando, e aí muitas das suas críticas vinham por meio disso, algumas decisões foram tomadas, como a proibição da venda das indulgências. Também foi feita a fundação de colégios e de seminários para a formação de novos padres. Foi definida uma idade mínima para as funções eclesiásticas e os fiéis passaram a receber o catecismo e um missal, livro com orações e leituras bíblicas que é utilizado até hoje nas igrejas católicas. E aí nós temos algumas medidas da Igreja Católica durante a Contra-Reforma que foram bem questionadas e também bem violentas. A Igreja ela elaborou a Congregação do Índice, responsável pela listagem e censura de livros, que seria a Index Librorum Prohibitorium, que é a lista de livros e obras que passaram a ser proibidos. E aí essa lista era uma lista bem grande e sempre era atualizada, E aí os autores que se opunham às ideias da Igreja Católica, óbvio que passariam a fazer parte dessa lista de livros proibidos. E aí, entre as obras estavam as obras de Lutero, de Calvino, de Maquiavel. Todos são autores que, de certa forma, criticam o posicionamento da Igreja Católica.
Também tem Copérnico, Galileu, Newton, enfim, homens ligados não apenas a questões religiosas, mas também à ciência. Só que aqui é importante comentar que a imprensa já existia, e aí o surgimento da imprensa facilitou a propagação e a difusão, né, a divulgação de diversas obras, de diversos livros. Então, isso meio que contribuiu para que se tornasse difícil, tornasse mais difícil da igreja controlar, né, esses livros. Outra questão aqui também importante é que a igreja passa a promover ainda mais as ordens religiosas, que é para aumentar a influência do catolicismo no mundo. E aí nós temos a Companhia de Jesus, que são os jesuítas, um dos mais conhecidos. A Companhia de Jesus foi uma ordem religiosa formada pelos padres jesuítas, chamados de Soldados de Cristo. Os jesuítas, eles tinham a função de se dirigir a lugares onde havia as pessoas que pudessem ser convertidas à fé católica por meio da catequese. E aí que é importante nós mencionarmos que, com a expansão marítima e a chegada dos europeus na América, o continente americano ele passou a ser um dos principais né, digamos assim, desse catolicismo, nessa catequização e conversão forçada dos povos indígenas que habitavam a região do continente americano. E aí, por que essa companhia jesuítica ela passa a atuar fortemente na América? Porque os países onde a Contra-Reforma mais atuou foram Portugal e Espanha, principalmente para evitar que esses dois fizessem, né, ou apoiassem as reformas religiosas que aconteceram em outros países, ou seja, a Inglaterra, a França, a Suíça, a Alemanha já estavam aderindo fortemente às reformas religiosas calvinistas, luteranas e anglicanas. Então, a Igreja Católica estava perdendo poder e influência nessas regiões. Então, a Contra-Reforma foi principalmente em Portugal e na Espanha para evitar que esses dois países aderissem a essas reformas religiosas. E aí isso surte efeito aqui no continente americano, né? Já que grande parte da América era colônia de Portugal e de Espanha. E aí, uma das marcas dessa Contra-Reforma foi o uso da Santa Inquisição ou do Tribunal do Santo Ofício, prática da Inquisição que era muito utilizada na Idade Média e que agora retornava. Então, com o retorno da Inquisição, né, o Tribunal do Santo Ofício, as diferenças se agravavam, principalmente pelos métodos de tortura para a obtenção das confissões e pelo incentivo à delação. O Tribunal do Santo Ofício tinha o poder de processar, perseguir e condenar os acusados por heresia. Muitas pessoas não resistiam às práticas humilhantes e torturantes e essas longas sessões de torturas, né? As pessoas eram interrogadas e submetidas à tortura, e se fossem consideradas culpadas, elas eram executadas. A execução dos condenados era em fogueira e nas praças públicas, e tudo isso criava um clima de terror em toda a população. A pessoa suspeita de ser herege, né, era levada, submetida a um inquérito para poder ser condená-la. E aí, sofria todo esse processo de tortura, né, para obter a confissão. E aí, a pena dada ao herege é a excomunhão, onde ocorrem os autos da fé, onde a pessoa é queimada viva, pois tinha-se a ideia de que o fogo purificava a alma, diminuindo assim o tempo da pessoa no purgatório. Seria uma forma da pessoa pagar em vida pelos seus pecados, pela sua heresia. A sociedade, então, passou a viver sobre essa sombra, sobre esse pânico, esse medo da Inquisição, já que a base dos processos inquisitoriais eram as denúncias. Então, assim, a qualquer momento você poderia ser denunciado de ser um herege e aí ser submetido a todos esses inquéritos, todas essas torturas e aí condenado à morte, independente de você
ter feito alguma heresia ou não. Além da Inquisição, alguns conflitos, algumas guerras também estavam acontecendo. Então, as guerras, tendo por fundo a religião, as chamadas guerras religiosas, elas acabavam se tornando cada vez mais frequentes. E em lugares como o Reino da França, por exemplo, os protestantes, os protestantistas, eles lutaram contra as forças do Papa, do próprio imperador e dos aliados, E aí, para poder alcançarem a independência religiosa. E aí nós temos o massacre da noite de São Bartolomeu, que ocorreu no Reino da França entre 23 e 24 de agosto de 1572, em Paris. Nessa madrugada, dezenas de huguenotes calvinistas foram assassinados, o que deu início a um massacre em 12 cidades do reino, que durou até quase outubro daquele ano. Além do massacre de São Bartolomeu, também podemos mencionar a Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, que envolveu diversos reinos e impérios, e além do cunho religioso, teve como causa a busca pela manutenção do poder das monarquias europeias, incluindo então aí disputas territoriais. Então, assim, nós podemos observar que a reação da Igreja Católica como uma resposta às reformas religiosas, ao mesmo tempo que a Igreja ela reviu algumas das suas práticas que estavam sendo muito criticadas, como a própria venda das indulgências, em contrapartida, ela também reafirmou seus dogmas e muitas das suas doutrinas. E muitas das vezes essa reafirmação da tradição católica e de todo o poderio e influência foi feita com base na imposição e com muita violência. A tirarmos, por exemplo, a própria Inquisição, o massacre de São Bartolomeu, sendo marcado por muita repressão, violência, tortura e censura, Como, por exemplo, a lista dos livros proibidos. E, além disso, acaba reafirmando também as companhias jesuíticas, As companhias de Jesus. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham compreendido o que foi essa chamada contra-reforma, a resposta da Igreja Católica em relação às reformas religiosas que estavam acontecendo na Europa. Então é isso, nos vemos nas próximas aulas. Beijos e bons estudos.